Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos aqui prosseguir com nossa aula de literatura, falando da poesia de 30 ainda, né? A poesia da segunda fase modernista, uma poesia que traz uma reflexão sobre o sentido da vida e da existência humana. Aí a gente começou falando de Cecília e Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, que trouxe mais essa questão do sentido da existência humana, não é? E eu gostaria que vocês abrissem os seus livros aqui na página 154. Abra seu livro aí na página 154, por favor. Vamos lá? Perdão, na página 156, tá? Poesia de 30. Vamos aqui no segundo parágrafo, na página 154, onde tem a poesia de 30. Diz assim: o traço preponderante da poesia dessa geração é a reflexão sobre o estar no mundo, voltada muitas vezes para questões sociais, mas também para questões filosóficas, existenciais, espirituais e amorosas. Cecília focou mais a questão existencial, espiritual e filosófica, e Vinícius vem focar mais a questão amorosa. Hoje nós vamos falar de um grande poeta chamado Carlos Drummond de Andrade, que vocês com certeza já ouviram falar acerca dele. Nós vamos trabalhar sobre Drummond em 2 aulas, não dá para falar de Drummond em uma aula só, tá? Até porque a sua obra tem várias fases, certo? E a gente vai trabalhar hoje esse poeta compreendendo como ele faz uma vasta reflexão sobre o estar no mundo. Então, vamos aqui para a próxima tela, tá, pessoal? Ó, vamos voltar aqui. A poesia de 30, Carlos Drummond de Andrade. O que Drummond fez? Uma grande reflexão sobre o estar no mundo. Ao longo dos seus mais de 50 anos de carreira na literatura, ele faz uma vasta reflexão nos seus poemas, inclusive alguns desses poemas viraram música, a gente vai ver isso na próxima aula, mas ele faz essa grande reflexão sobre a existência humana, o sentido da existência, o simples fato de você estar no mundo. Ele faz essa reflexão, né, sobre a vida e a existência. E ele faz essa reflexão principalmente dentro da questão da solidão, né, e da questão da vida em sociedade. Então, primeiro ele vem, reflete sobre o homem que está dentro da sociedade, porém solitário. Depois ele reflete esse homem não mais solitário, mas esse homem se relacionando de forma mais concreta com as pessoas ao seu redor. E ele fecha a sua obra trazendo memórias, falando do seu passado. Mas o que interessa para nós nesse momento é como Drummond fez uma reflexão sobre a vida e a existência humana no âmbito da solidão e no âmbito da vida em sociedade, tá? Então, vamos começar falando sobre a solidão, como ele vê a solidão, o homem solitário em sociedade, tá? Então, vamos lá. Para a gente entender a obra de Drummond, a gente tem que verificar as fases da obra de Drummond. Na primeira fase, a gente tem a fase gauche, do francês significa lado esquerdo, aquele que não se relaciona com o mundo. Então, Drummond traz, na primeira fase da sua obra, essa questão da solidão, e ele traz com essa palavra aqui, gauche. Gauche do francês significa lado esquerdo, aquele que não se relaciona com o mundo. E aí, nos textos em que ele trata da solidão, do estar no mundo, no âmbito da solidão, é comum o quê? O pessimismo, o individualismo, o isolamento, a reflexão existencial, a desagregação, a inadequação. Então, ele traz essa visão do que é o homem solitário. Isso
lá pelo início dos anos 30, sendo que é algo muito atual, porque não só por essa fase de isolamento de pandemia, mas o mundo moderno isolou os homens. As pessoas estão muito individualistas e muitas vezes se escondendo por trás da tela, não é? Nem sempre a tela do computador, do celular mostra aquilo que você realmente é, ou aquilo que a pessoa realmente é. E Drummond traz à baila essa questão desse homem solitário, que tenta se relacionar com o mundo ao seu redor, mas às vezes de uma maneira artificial. E muitos se relacionam bem com o mundo ao seu redor, mas se relacionam de forma artificial. No fundo, são solitários, não estão conectados, ligados, relacionados com o mundo ao seu redor. Isso é tão atual, né, gente? E Drummond, lá no início dos anos 30, viu isso aí. Não, mas a pessoa está no meio dos outros, está conversando, sorrindo, brincando, trocando ideias, mas é solitário. E ele traz à tona essa reflexão sobre este homem solitário, que ou se isola do ponto de vista em relação fisicamente falando, ou até se relaciona com aqueles que estão ao seu redor, porém de modo artificial. Por isso ele se torna pessimista, individualista, né? Desagregado, inadequado. Então a gente vai, essa é a primeira fase da obra de Drummond, com foco na solidão. Você já se sentiu gauche alguma vez? Se relacionando com as pessoas ao seu redor de modo artificial, de modo até hipócrita, porque você pode estar fingindo, não é? Você pode estar, não existe essa expressão em português, tá, pessoal? Estar fingindo, você até está fingindo. Então, você já se sentiu assim, relacionando-se de forma artificial com as pessoas ao seu redor? Tá? Relacionando-se com uma máscara? Você já se sentiu assim, como um gauche do lado esquerdo que não se relaciona? Ou se relaciona de forma artificial, vivendo na realidade em solidão, mesmo estando no meio de outras pessoas? Então, o Drummond faz essa reflexão. E eu coloquei aqui no anexo do Clécero o Poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade, um poema que ilustra muito bem essa fase gauche, a fase de solidão. Então, vocês vão acompanhar, o poema está aqui anexo, não é? Vocês vão ler o poema, depois que vocês vão dar um pause aqui no vídeo, vão lá no anexo do Classroom, vão ler o poema, depois vocês vão voltar aqui para o vídeo, para vocês, porque eu vou explicar para vocês, não é? Fazer uma análise desse poema para vocês, e vocês vão ver o quanto ele é atual. Tá bom? Então, deem um pause aí no vídeo e vão lá no anexo do Classroom ler o Poema de Sete Faces, o poema que mais ilustra a fase gauche, em que Drummond faz uma reflexão sobre a existência humana no âmbito da solidão. Lembrando que essa solidão pode ser física, no sentido de que a pessoa se isola mesmo, e pode ser um outro tipo, em que a pessoa se relaciona bem, conversa, brinca, mas de modo artificial. E o eu lírico dessa fase, ele tenta se relacionar com o mundo ao seu redor, diferente do eu lírico do romantismo, que não quer de fato se isolar, se relacionar com o mundo ao seu redor. O eu lírico, dentro dessa reflexão de Drummond, ele até tenta, se esforça para se relacionar ao mundo ao seu redor, mas não consegue, ou faz de modo artificial. Então, vocês vão dar um pause no vídeo, vão ler o Poema de Sete Faces, que está anexo, depois vocês voltam para cá para a gente comentar sobre esse poema, tá? Então, eu vou começar relendo aqui o poema que vocês já leram aí no anexo do Classroom, que diz assim, Poema de Sete Faces. Por que ele é chamado de Poema de Sete Faces? Ele tem 7 estrofes, o poema tem 7 estrofes, e cada estrofe representa uma fase da vida do eu lírico. Ó, quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul,
não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás do óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus. Se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Então, vamos analisar o poema de Sete Faces de Drummond, estrofe por estrofe, para que vocês entendam como Drummond, utilizando a poesia, faz uma reflexão sobre o estado de solidão desse homem que era contemporâneo da sua época e que é real até hoje, tá? Então a gente tem aqui na primeira estrofe, né? O eu lírico declara-se como parte de um mundo. Ele se declara torto. Por que ele se declara torto? Porque ele tenta se relacionar com o mundo ao seu redor e não consegue. Aí a gente tem esse anjo torto aqui, né? Quando nascia um anjo torto. Quem seria esse anjo torto? Muitos questionam se seria um amigo, se seria o próprio eu lírico, ou se seria a sua consciência, que o tal anjo torto aí do poema diz assim: vai, Carlos, ser gauche na vida, ou seja, continua solitário, porque tu não consegues se relacionar com o mundo ao teu redor, ou se relaciona de modo artificial. Então, quem seria esse anjo torto que diz assim: vai, continua sendo gauche, você não consegue se relacionar ao mundo ao seu redor? E você já se sentiu gaúcho alguma vez? Então, ele declara aqui na primeira estrofe, perdão, que não consegue se relacionar com o contexto. Ele declara na primeira estrofe que não consegue se conectar com o mundo ao seu redor ou se conecta de modo artificial. Na segunda estrofe, não é, ele tenta transportar a sua visão para fora dos seus sentimentos. Na segunda estrofe, para fora do seu eu, não é? E ele personifica as casas aí como se as casas fossem o quê? Pessoas, não é? Ele define homens à procura de mulheres, porque esses homens também vivem na solidão. Então ele se projeta, ele diz que ele consegue avistar no mundo lá fora pessoas que estão na mesma situação que ele. Tá? Então, ele transporta a sua visão, perdão, mais uma vez, para o mundo exterior, para avistar pessoas que estão se sentindo como ele está se sentindo, tá, pessoal? Perdão, pessoal. Aí depois a gente tem aqui a terceira estrofe, não é? O bonde cheio de pernas. Aqui nós temos uma figura de linguagem. As pessoas, as pernas aqui representam a multidão, representam as pessoas. Então, na segunda estrofe, ele avista pessoas que são semelhantes, que têm sentimentos semelhantes ao dele, de solidão, e agora ele avista uma multidão, e ele diz assim: para que tanta gente? Para que tanta multidão? Para que tantas pessoas, né? E eu aqui tão solitário. É isso que ele observa, que ele coloca para a gente na terceira estrofe. Para que tantas pernas? Pernas aqui são as pessoas, né? Ilustram as pessoas. E a gente tem aqui na quarta estrofe, quando ele diz que o homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa, tem poucos raros amigos, aí aqui ele fica em introspecção, aí ele se volta mais para dentro de si. Mais e mais para dentro de si, quando ele diz o homem atrás do bigode, né? E o bigode aqui seria uma espécie de trincheira, algo que ele usa para se esconder do mundo ao seu redor. Se a gente fosse trazer aqui para
para a nossa realidade, poderia ser hoje, né, a tela do computador, a tela do celular, o bigode aqui, o homem atrás do bigode, o homem atrás do celular, o homem atrás da tela do computador. Quem é esse homem, o que ele realmente sente, quem ele é de fato, se fôssemos trazer para o mundo atual. Veja como Drummond esteve tão à frente do seu tempo, avistando questões muito atuais, né? Apesar da poesia dele ser lá dos anos 30. Então, o homem atrás do bigode. Aí é interessante, pessoal, que ele se transporta para dentro de si, o bigode é uma espécie de trincheira, aí ele se declara alguém forte, quando ele diz o quê? Que ele é sério, simples e forte, porém solitário. Então, ele declara a sua resiliência, a sua força, e ao mesmo tempo se declara o quê? Solitário. Depois a gente tem a estrofe 5, onde onde o eu lírico começa a gritar no silêncio. A tristeza cresce, não é? Aqui temos um grito de socorro, um grito de súplica a Deus. A personagem aqui reforça a ideia de humanidade, ou seja, reforça a ideia de que é homem fraco, e muitas vezes a gente fica sabendo de pessoas que tiraram a sua vida, não é? Muito triste isso. E a gente diz, não, mas era uma pessoa alegre, satisfeita, tranquilo, se relacionava com todo mundo. E o que ninguém nunca percebeu essa tristeza? Sim, porque era alguém atrás de uma trincheira que não mostrava realmente o que sentia, mas gritava no silêncio e ninguém percebia. Então aqui Drummond, representando aqui, trazendo aqui o sentimento do eu lírico, ele coloca esse sentimento de tristeza, de dor, esse grito no silêncio quando ele pede ajuda a Deus aqui na 5ª estrofe. Na 6ª estrofe, aí ele faz aqui um jogo de palavras e de ideias muito interessante, quando ele diz mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Então, na imensidão do mundo, ele se sente pequeno, na imensidão do mundo ao seu redor. E ele declara que nem o fazer poético resolve seus problemas, nem a poesia diminui essa sensação de pequenez que ele tem. Mas, por outro lado, apesar da poesia não diminuir a sensação de pequenez que ele tem, ele declara que a poesia é uma maneira dele conhecer mais de si e dele trazer à baila esses sentimentos. A poesia ajuda ele a abrir esses sentimentos. É isso que ele quer colocar. E quando ele diz mundo, mundo, vasto mundo, é a sugestão de que talvez o seu mundo interior seja maior e mais desconhecido do que o mundo ao seu redor. Certo? Depois ele vai para a estrofe 7 e ele compara a lua como se fosse a lua para ele, que ilustra a chegada da noite, é um tempo de reflexão. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Então, o momento de anoitecer é como se ele ficasse meio que embriagado nas suas emoções. O conhaque aqui representa, não que ele estivesse bebendo no sentido concreto, literal, mas que ele fica embriagado à noite, mergulhando nas suas emoções, e é quando ele traz essas emoções, esses sentimentos à baila e coloca na sua poesia. Tá bom, queridos? Então, a gente tem aqui essa reflexão sobre a primeira fase da obra de Drummond, lembrando qual é o foco da obra de Drummond, uma vasta reflexão sobre o estar no mundo. Na primeira fase, a fase Gauss, que significa estar às avessas, estar do lado contrário, ele traz uma reflexão sobre a solidão do homem. Tá? Esse homem solitário, esse homem que não consegue se relacionar de forma concreta, real, com o mundo ao seu redor. Isso tem muito a ver com a vida atual. Não é isso, queridos? Então, um forte abraço para vocês. Deus abençoe vocês. E na próxima aula, tá? Na segunda-feira, nós vamos continuar estudando sobre a obra desse grande poeta, Carlos Drummond de Andrade. Deus abençoe vocês.